Se você é criativo, empreendedor e está descobrindo, talvez na amarra, como é virar gestor, seja muito bem-vindo ao Fala Firma. Aqui é papo reto sobre o que ninguém te ensina na faculdade. Como fazer a gestão acontecer de verdade, com cliente, planilha, perrengue e propósito. Somos duas arquitetas que viraram gestoras, ou será que foi ao contrário? E criamos esse espaço para mostrar que é possível transformar a firma num negócio sustentável, leve e com visão de futuro. É papo reto, real, com aquele toque de bom humor da vida empresarial, como numa boa conversa de firma. Está no ar o 5º episódio da primeira temporada do Fala Firma e hoje o papo é sobre um tema que todo empreendedor precisa encarar cedo ou tarde, que é como liderar, como gerir, como crescer. E nós trouxemos alguém que sabe disso na prática. O nosso convidado é fundador da Elevato, principal rede de materiais de acabamento para a construção do sul do Brasil, e uma das 50 maiores empresas do segmento em todo o país. Também é presidente da CDL Porto Alegre e conselheiro da Federação. Seja muito bem-vindo, Írio Piva. É um prazer te receber aqui. Mas antes, nós temos que falar da nossa patrocinadora. Ah, sim. Né? E Jéssica e Írio, vocês sabiam que o Natal está chegando? Não fala isso. Tá chegando. Tá chegando o Natal. Tá chegando. Quase aí, né? O que a gente tem pro Natal? Para os empresários que são bons de gestão, né, que estão interessados em agradar os seus clientes, fornecedores, aquela encomenda de final de ano, aquele brinde de final de ano, na chamavelasveganas.com você pode encomendar, sabia? Eu já sabia, mas... Mas agora quem está em casa está sabendo também. Então as encomendas... Então ainda dá para encomendar para o Natal. Dá para o Natal. Tá. Então no chamavelasveganas.com ou então no @cvelasartesanais. Manda um direct e fale com a gente. Ai, coisa boa. E hoje a gente também está aqui, né, com a Chama Velas Veganas, com um aroma de capim-limão, que é basicamente esse e o de bergamota que a gente deixa aqui, né? Aqui, mas no site, para quem entrar no site, tem um monte de opções e tem novidades que logo, logo vão pro ar. Ai, que coisa boa. Vai ter aromas novos de Natal e tem um que tá saindo, que eu vou dar um spoiler, é de jaboticaba. Olha, nossa, gostei desse. Bom, Írio, seja bem-vindo. Conte para nós um pouco sobre você, quem é você... Muito bom. Bom, prazer em estar falando aqui com você, Jéssica e Rafaela. Vamos conversar hoje aqui de uma maneira leve, né? Exatamente, é um papo de bem, tipo um papo de bar. Assim. Tipo um papo de bar. Então tá ótimo. Assim me sinto bem, porque eu sou uma pessoa extremamente informal. Então estamos aqui num bate-papo informal, vai ser bem bacana. Bom, é difícil, né? O cara quando fica velho, é difícil contar a história dele em 1 hora. Eu acho que nós vamos precisar de 2 horas aqui, porque eu já andei bastante aí, né? Bom, falando um pouquinho da minha vida pessoal, né? Eu tenho 62 anos, né? Praticamente 63. Mas tô ainda bem, né? Com muita energia ainda para seguir trabalhando. Mas eu sou um filho de agricultores, né? Me mudei para Porto Alegre aos 15 anos de idade. Eu sempre digo que eu sou adulto desde os 15 anos, porque aos 15 anos eu me mudei para Porto Alegre, morando sozinho, trabalhando de dia, estudando à noite, me sustentando, né? Então eu comecei uma carreira profissional aos 15 anos, no começo muito difícil, porque eu morava numa cidade chama Cacique Doble, que tem 5.000 habitantes, né? Então, era uma metrópole. Eu nem sei perto do que fica. Perto de Lagoa Vermelha, foi distrito de Lagoa Vermelha, passa Passo Fundo, é um dos pro caminhos. Norte do estado, então. Para o norte do estado, quase na divisa com Santa Catarina. E chegando em Porto Alegre, né? Eu nunca tinha entrado numa cidade nem de 30.000 habitantes, imagina numa capital. Veio direto, com 15 anos veio Cheguei direto. Aqui direto. E comecei a trabalhar. Tive um único emprego dos 15 aos 26 anos. Dos 15 aos 26? Dos 15 aos 26. E eu comecei trabalhando na expedição, né, como empacotador, né, levando o pacote no carro do cliente. E digo que eu sempre brinco que na brincadeira da cadeira, aquela dança da cadeira, sabe?
Eu sempre digo que eu era o que estava sempre do lado da cadeira vaga, sabe? Né? Sempre procurando a cadeira, porque eu comecei lá com 15 anos, né? Esse meu trabalho, tumeleiro. Eu já no segmento de material de construção, comecei com 15 anos no pacote, fiquei lá até os 26 anos de idade, e durante esse período eu fiz uma carreira completa. Eu saí de lá no cargo máximo como funcionário, né? Então eu digo que é muito bom a gente trabalhar num lugar, e isso vale muito para mim hoje, né? Para o jeito que a gente pensa o nosso negócio, como a gente pensa a nossa equipe, é que a gente tem que estar num lugar que gera oportunidades, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, com certeza. Foi quase um processo de trainee, né? Sim. Hoje em dia, se a gente for colocar, tu teve durante mais tempo, né? Sim. Mas basicamente conheceu o funcionamento completo de uma empresa. Sem dúvida, porque eu comecei no pacote, depois eu fui auxiliar de vendas, eu fui vendedor, eu fui chefe de vendas, eu fui gerente de loja, daí depois eu fui o gerente de marketing, né, que coordenava toda a área comercial, a área de compras, tinha uma atuação muito grande, né? Então, de que eu tive uma carreira muito rápida, assim, né? Sim. E que aconteceu, apesar de eu chegar sem experiência nenhuma, sem conhecimento nenhum, ter começado tão jovem, as oportunidades, elas iam caindo no meu colo, como se diz. E tu abraçou. E eu ia abraçando elas, né? Acho que tinha aí um pouco de pensamento, né? Porque faz parte, né? Quando tu tem um pensamento de dono, tu vai lá e age naquela empresa que você trabalha, independente da função que você está, pensando como dono, e aí você vai lá e se dedica ao máximo, faz o máximo, e aí as oportunidades acabam caindo no teu colo, e assim é que as coisas vão acontecendo. É diferenciado, não adianta, né? E aí, aos 26 anos, claro que nesse período, né, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Eu nunca abri mão de estudar, né? Minha mãe e meu pai, né, meus pais, eles sempre valorizaram muito o estudo, né? Nós somos de uma família de 9 irmãos, aquelas famílias de italianos. Sim, de italiano assim, grande. Com muita gente, né? E a mãe dizia, se vocês ficarem aqui, vocês não vão ter oportunidades, né? A gente tinha lá um pedacinho de terra, não dava para todo mundo se sustentar daquilo ali. Numa cidade de 5 mil habitantes, as oportunidades, elas são muito pequenas, né? Então, a ideia foi, vamos mudar para um centro maior, e trabalhar e estudar. Passo Fundo nem passou pela cabeça. Nem passou, já veio direto. E... A coragem estava nele. Não, coragem nunca me faltou. Né? Para sair de uma cidade, chegar numa capital aos 15 anos, morar sozinho, trabalhar durante o dia, estudar à noite, trabalhava no fim de semana para complementar a renda. A única coisa que eu digo que na minha vida não falta é coragem. É verdade. Né? Isso não tem, e acho que todas essas coisas, inclusive, me ajudaram muito, né, ao longo dos anos aí no desempenho, tanto da minha função como executivo, né, depois também na minha na trajetória aí como empresário, esse desbravar, essa coragem me acompanhou ao longo de todos esses tempos, né. Então, nesse meio tempo aí, nesses 11 anos, eu concluí o primeiro grau, que ainda estava na 7ª série do primeiro grau, concluí o 2º grau. Depois eu fiz uma faculdade de administração, aí eu fiz 2 pós-graduação em marketing. Tu vê que eu sou meio apressado, porque eu estudava durante a semana na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fazendo pós-graduação, e no fim de semana eu fui da primeira turma da ESPM em Porto Alegre, fazendo outro pós, que era no fim de semana. E que idade tu tinha mais ou menos? Isso, eu tinha 20... Quando eu entrei para o pós-graduação, eu tinha 25 anos. Né? E dos 24 anos. Né? Jovem, né? Bem jovem. Com 25, um pouquinho antes de fazer 26 anos, eu concluí tanto o pós-graduação da URGS,
quanto da ESPM, né? Então, como eu disse, um durante a semana e um no fim de semana. Ainda depois disso, eu fiz um MBA daí em gestão, e aí já era pela Unicinos e a Faculdade de Belgrano de Buenos Aires, que era um mix, uma parte das aulas era aqui, outra parte era lá em Buenos Aires, mas isso já foi depois que eu já tinha virado empresário, né? Porque quando eu concluí o ensino, aí os 2 pós-graduações que eu fiz, meio que ao mesmo tempo, tipo 6 ou 7 meses depois, eu resolvi empreender, né? E aí foi o início da Elevato. Foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave. Completa. Em detalhes como foi essa virada de chave. Isso aí é muito interessante. Então, eu digo que cada pessoa, né, tem uma característica, né? Eu estava já lá no meu DNA, acho que já veio assim, de um exemplo já de casa, né? Hoje, para teres uma noção, nós somos em 9 irmãos e os 9, nenhum é funcionário. Todos empreendem. Todos empreendem, de alguma maneira, né? Tem um que é médico, outro que é advogado, 2 que são advogados, né? Meu irmão mais velho e minha irmã mais moça, mas tem o seu próprio escritório. Minhas irmãs tinham uma padaria e cafeteria. Eu tenho 2 irmãos que estão comigo dentro da Elevato, que são sócios, né? Então, a gente tem aí um dos nossos irmãos está lá em Cacique Doble ainda, que resolveu seguir o ramo da agricultura, mas está lá. Está empreendendo também. Está empreendendo também. Então, é uma cultura empreendedora que veio principalmente de um espírito que minha mãe tinha. Ela era uma pessoa muito inconformada, né, com as coisas. Eu sempre digo que minha mãe, se ela tivesse vivido nos dias que eu vivi, ela seria uma grande empresária. Mas ela era semi-analfabeta, né? Ela se alfabetizou aos 70 anos em Porto Alegre. Nossa, caramba. Mas ela tinha uma visão muito grande, assim, né? Não tinha estudo, mas era uma pessoa que nos fazia, né? Impulsionava muito. Para deixar amando um filho, para deixar ele sair de casa com 15 anos, para ele morar sozinho, se sustentar e fazer tem que ter muita visão ela via de vocês, de repente, algo que ela queria para ela e que vocês conseguiam. E ela se realizou através de nós, isso. né? Então ela tinha esse espírito, né? Então nasceu daí. Então estava dentro de mim esse sonho de ter meu próprio negócio, né? Que não é melhor e nem pior, porque muitas vezes um executivo ganha mais do que um empresário. Sim. Né? Mas eu queria ter meu próprio negócio. E aí eu já conhecia o segmento, tinha essa experiência, e surgiu uma oportunidade de uma empresa, de uma pessoa que tinha montado um negócio nessa área, e que a esposa estava com um problema de saúde, a filha não queria mais tocar o negócio, e ele disse, eu não quero mais, né? E aí eu acabei comprando esse negócio, e começando lá em 1988. Mas antes disso, a gente já tinha aberto um outro negócio que meu irmão, que é um dos meus sócios, e minha esposa atuava. Minha ex-esposa, ela é arquiteta também, e quando a gente casou, ela disse, ela estava insatisfeita com o trabalho que ela tinha, e digo, vamos empreender, né? Vamos empreender, eu não quero sair agora do meu trabalho, mas vamos começar um negócio. Daí ela começou um negócio de imóveis juntamente com um dos meus irmãos, né? E estavam lá, e esse negócio existe até hoje, né? Faz parte hoje do Grupo Elevato, mas é um negócio, vamos dizer assim, bem menor, né? Daí a gente comprou essa loja que tinha um outro nome, chamava Bernardoni Azulejos. E aí eu antes disso, né, já tinha criado o nome, né, a marca
porque eu sempre considero que marca é uma coisa muito importante, né? Como eu tinha estudado marketing, tinha essa experiência, eu mesmo cuidei do aspecto da marca, eu achava que marca era algo que é muito importante para quem quer fazer um negócio. E por que Elevato? Então, interessante. Que ótima pergunta, Rafaela. Eu vou te responder. Eu fiz o que em agência de publicidade chama-se brainstorm, né? Que é uma tempestade de ideias, né? Traduzindo. Mas eu fiz de mim para mim mesmo, né? Porque eu não tinha dinheiro nem como contratar uma agência. Daí eu peguei uma folha de papel e disse o seguinte, eu vou fazer o que eu considero importante para uma marca. Né? E aí começou que eu sou de origem italiana, né? Filho de descendentes de italiano, a gente queria que fosse uma marca italiana, tinha que ser italiano, tinha que representar uma coisa boa, tinha que ter significado em italiano e português o mesmo significado, tinha que ser diferente de tudo que existia no mercado, não podia ser confundido com nada, e tinha que ser fácil de ser gravado. Então, representar coisa boa, ser de origem italiana, ter o mesmo significado, ser diferente de tudo e ter ser um nome fácil de ser gravado. Escrevi tudo isso, comprei um dicionário italiano. Que ótimo. Sério. Eu já estava pensando que não tinha o chat GPT, nem internet. Não existia internet, não existia nada. Eu comprei um dicionário italiano e comecei a estudar, eu olhar para nomes, encontrar nomes italianos. E aí eu fiz uma seleção de 7 ou 8 nomes, eu não me fazem 37, 38 anos, então eu não me lembro exatamente quantos. E aí eu escrevi ali 7 ou 8 nomes e aí eu estudei o significado desses nomes. E Elevato é tudo isso, né? Sim. É uma marca que realmente representa algo... Eleva, né? Bom. Se pensasse em 38 anos depois, esse não é um nome que se confunda com nada. Né? Fala em Elevato, não tem nada que seja parecido. Mesmo, não, né? tem. Não tem. Então, ele tem uma personalidade, uma singularidade, né? E eu considero que isso foi um dos grandes acertos, porque se a gente quiser falar de erros aqui hoje, eu te digo que dá vários podcasts vai chegar lá. Só para falar dos erros que nós cometemos. Não te preocupa que tem isso também. E isso é legal, porque isso sempre acaba ajudando a gente, né? É com os erros que a gente aprende, né? Perfeito. Eu digo sempre para o nosso pessoal lá na Elevato, o sucesso não ensina nada para a gente. Só o fracasso é que nos ensina. Desde que a gente tenha humildade e mente aberta para aprender com esses erros e não cometê-los novamente, né? Esse que é o negócio. Mas, então, tudo começou com a criação de uma marca. Né? Acho que isso foi algo bem importante que mostrou muito bem para quem a gente também queria vender, né? Porque essa é uma marca que carrega uma certa, eu não diria a palavra sofisticação, mas ela remete à qualidade. Né? Então, Elevato é um sinônimo de qualidade. Isso até nos mostrou ao longo do tempo que em alguns momentos que a gente, por algum motivo que depois a gente pode conversar, tentou vender algum produto mais popular, não deu certo. Demos mal, não deu certo, porque a marca ela já remete. Ela entrou já num segmento consolidado ali, que era o que o nome também chamava. Então, dentro desse estudo, quer dizer, eu digo que muitas coisas num negócio eles vão acontecendo. E muitas coisas são planejadas, né? E algumas coisas dentro da Elevato, por exemplo, a criação da marca foi super planejada. Você vê que até hoje eu me lembro do detalhe da escolha da marca. Alguém pode dizer eu gosto ou não gosto dessa marca, mas ela não é uma marca que é um nome bonitinho que estava ali. Não, tem um significado, né? Tem um pensamento ali estruturado para essa escolha. Outra coisa que tinha um pensamento estruturado
era para quem nós queríamos vender e que tipo de produto nós queríamos vender. Eu digo sempre que não tem vento a favor para quem não sabe para onde quer ir, né? Público-alvo, teu foco. Então a gente tinha um público-alvo e a gente tinha um produto que a gente queria vender. A gente enxergou naquele momento de que tinham muitas boas lojas nesse segmento, mas todo mundo vendia de tudo. E nós encontramos um nicho de atuação que era vender materiais de acabamento de qualidade para quem valorizava uma casa, queria fazer algo bom, né? E nessa área de material de acabamento. E até hoje a Elevato ela é especializada em material de acabamento. É claro que nós nascemos muito pequenininhos e o nosso mix era absolutamente enxuto. E hoje a Elevato, em material de acabamento, ela é a empresa mais completa do Brasil. Se vocês saírem daqui hoje e forem em São Paulo, que é o centro de tudo, não existe em São Paulo nenhuma loja igual a Elevato, completa com todas as marcas que nós temos de material de acabamento. Existem ótimas lojas, tem boutiques, mas elas são mais restritas. A Elevato ela é muito completa. Né? Então, isso é um diferencial que nós temos até hoje, não aqui só no nosso mercado, mas em nível nacional. E como é que foi, então, assim, abriu a primeira loja, começou não sei quantas lojas abriram inicialmente, uma só? Uma só. Uma só. Éramos em 3 pessoas. Era eu, o Jorge, que me ajudava a descarregar caminhão, e a Beatriz, que era uma moça que fazia o administrativo, ela era telefonista, recebia o fax. Faz tudo. E onde é que foi a primeira loja? Na Avenida do Forte, onde até hoje é a nossa administração. Ah, que legal. A nossa loja matriz está ali, só que era um espacinho bem pequenininho. Depois nós fomos ampliando. Ali funcionava a loja, tudo era ali, né? Tá, e aí como é que foi esse crescimento? Sair desse patamar de uma para abrir outras lojas e essa comunicação com os fornecedores, esse networking para trazer esses produtos para dentro do negócio. E uma das coisas que eu vejo também na Elevato é essa questão de ter parcerias com outras marcas também, né? Vendendo junto. Como é que esse modelo de negócios funciona, assim? Então, a gente, quando começou, né, pegando lá do início, tinha um mix absolutamente restrito, mas tinha uma coisa muito importante, né, que eu digo que é mais fácil tu ter sucesso quando você conhece o core business do teu negócio, né? Sim. Vamos dizer assim, quem é arquiteto conhece, é mais fácil tu prosperar se tu encontrar, mesmo que tu resolva colocar alguma coisa que seja de comércio em algo que tenha a ver com decoração, que tenha a ver com a tua formação e com a tua profissão. Tá. Então, eu já tinha um conhecimento porque tinha trabalhado 11 anos praticamente numa empresa que era desse segmento. Eu passei lá por todas as áreas e a empresa era a maior empresa desse segmento, então, e eu cheguei no cargo lá mais alto. Consequentemente, eu tinha um relacionamento com os presidentes das empresas, que eram nossos fornecedores, né? Então, eu digo que a gente teve algumas dificuldades, mas a gente teve algumas facilidades também, que evidentemente a gente começou um negócio pequeno, mas eu me relacionava com o presidente da empresa, que era o nosso fornecedor. E ali, evidentemente, a gente, mesmo tendo um pequeno volume de compras, a gente tinha acesso fácil ao crédito, a gente tinha lá uma condição diferenciada de compras, não pelo volume, mas pela amizade. Né? Então, assim que começou. E eu também já conhecia bastante gente no mercado, donos de construtoras, empresários, pessoas que a gente se relacionava, o que facilitou um pouquinho também atuar no público, que a gente definiu como público padrão, que é esse público de classe média alta, assim, para cima, né? A gente já tinha ali um certo relacionamento. Então, essa parte, vamos dizer assim... O relacionamento pessoal é essencial, então, para esse crescimento, para tudo, né?
Até hoje nós dizemos que a Elevato ela é uma empresa de relacionamento. Vocês duas são testemunhas, né? Que são arquitetas e que são profissionais de que a Elevato ela tem como um valor, um dos nossos principais valores chama-se relações saudáveis, né? É esse relacionamento que nós criamos com funcionários, com fornecedores, com clientes, com parceiros. Essa é uma crença que nós temos de que relacionamento é algo muito importante. Já nasceu lá desde o início e ao longo desses anos nós só fomos melhorando esse aspecto e hoje, evidentemente, a gente tem uma estrutura toda voltada para fazer relacionamento, né? E isso é algo que é importante, já foi importante desde o início, desde lá da fundação da empresa. A gente, então, tinha esse relacionamento forte com fornecedores, a gente conhecia muitos clientes, e o primeiro momento foi um momento de muito sucesso, né? A empresa crescia em ritmo acelerado, porque a gente comprava praticamente como empresa grande em função do relacionamento que a gente já tinha com fornecedores e vendia como empresa pequena, com custo pequeno, e então a gente era muito competitivo. Né? Isso nos ajudou muito. E aí a gente teve anos de crescimento bem fortes, até ter a primeira grande crise. E aí? Que foi? Que ano? Que foi em 1994. Aí... Eu brinco sempre de que a nossa sorte em 1994 foi que a gente não ficou no 0-0, a gente quebrou. Só que a gente não ficou no 0-0, graças a Deus. A gente ficou negativo, muito negativo. Por quê? E isso foi o que nos impulsionou por um motivo. Que isso é bem importante. A gente carrega coisas da cultura. Né? Todos nós, a gente é resultado da cultura. E nossos pais, meu e dos meus irmãos, quando eles se casaram, eles não tinham nem um pedacinho de terra, nada. E eles se mudaram lá para Cacique, eles eram nascidos em Antônio Prado, né? Se mudaram lá para Cacique Doble e arrendaram lá um pedacinho de terra, porque ali em Antônio Prado já não tinha mais terra para arrendar, e eles eram agricultores. E o meu pai começou a comprar, logo ele começou a comprar um pedacinho de terra aqui, outro pedacinho ali e tal, e tudo ele comprava a prazo, porque não tinha dinheiro. Mas ele sempre dizia para nós que o que uma pessoa tinha de mais importante na vida era o crédito. Né? Crédito Sabe o teu pai, hein? Ele era. Naquela época. Naquela época já que dizia a gente isso, né? tinha que honrar. E aí, quando nossa empresa, naquela super crise que aconteceu, que foi a quebradeira das construtoras. Vocês são muito meninas, não vão lembrar. Mas tinha aqui, por exemplo, uma construtora chamada Encol, que até tem uma praça com o nome e Encol. a Edel, as duas quebraram na malevada. Ali quebraram muitas construtoras, a gente atuava muito no mercado de venda para construtora. Todas elas ficaram nos devendo. E elas quebraram, não é porque elas não queriam nos pagar. E nós fizemos ali, naquele momento, meu Deus, e agora? A gente devia também, fomos fazer um levantamento. Vamos fechar a empresa. Se tivesse ficado no 0-0, a gente iria fechar. Aí a gente começou a olhar para devolver as mercadorias que a gente tinha para o fornecedor, para ver. E eu sempre... Eu me lembro muito bem, porque como tinha inflação, a gente dolarizava tudo. E aí a gente colocou em dólar, eu me lembro do número redondinho. Faltava 474 mil dólares. Naquela época, para a gente zerar a conta. Ou seja, nós estávamos devendo 474 mil dólares. Sem indenizar os funcionários, ainda tinha que indenizar os funcionários. Poxa vida, vai ser uma vergonha para os nossos pais muito grande se a gente ficar devendo. Né? O que nós vamos fazer? Vamos trabalhar e vamos pagar essa conta. E aí valeu muito o relacionamento que a gente já tinha construído de confiança, de seriedade. E aí eu cheguei nos nossos fornecedores principais e disse, olha, esta aqui é a nossa realidade. Eu não quero nenhuma mordomia, eu vou pagar o juro, eu vou pagar tudo. Mas se você me protestar um título,
eu não vou ter crédito, Sim. e aí eu vou quebrar mesmo, daí você vai perder, eu vou ficar sem empresa e você não vai receber tua conta. Eu preciso de um apoio nesse momento. Não é favor, porque eu não quero pagar sem juro, não quero nada, eu quero tempo, prazo para pagar. E não me corta o crédito. Eu sempre digo que se qualquer um dos nossos fornecedores tivesse puxado o nosso tapete, a gente teria quebrado. Mas ali, aquilo tudo que a gente tinha construído de histórico valeu muito. E todos eles nos abraçaram, nos estenderam a mão. Que legal. E nos apoiaram para que a gente passasse por esse momento. Tu fosse transparente, né? Eu acho que isso tudo, colabora também, né? Então, sem dúvida. Mostrou, olha, eu não estou no momento bom, mas quero me recuperar e quero ir atrás. Exatamente, né? Esse relacionamento anterior, né? Para ver a importância, assim, ele está falando e eu estou pensando na linha do tempo, né? Quando ele era funcionário lá, né, da Tumeleiro, quer dizer, ele já tinha esse bom relacionamento com todos os fornecedores, né? O que fez é impulsionar ele a criar a empresa dele e no momento de crise ter a tranquilidade, eu diria, né? Para dizer, olha, eu estou com este problema, como tu pode me ajudar? Né? E é importante isso. Sim. Né? A gente pedir ajuda quando é necessário. A gente, como empreendedor, não vai ser a vida inteira flores. A gente vai ter tropeços, a gente vai ter dificuldades. E como é importante poder contar, né? Com outros empreendedores também, né? Exatamente. Nenhuma empresa que prosperou só teve momentos de glória. Ninguém. Né? Ninguém. O que diferencia quem prospera de quem fica pelo caminho é a resiliência. Exatamente. Né? Isso, para mim, é algo muito forte. Se você tem resiliência, se você tem capacidade de levantar depois de um tombo, isso é que vai te preservar no mercado. E a gente levanta com muito mais força, né? Sem dúvida. A gente vai muito mais forte. Vai criando uma casca, né? Vai criando uma... Eu acho que essa é como anticorpos. Eu acho que essa é a grande diferença da vítima e do bem-sucedido. Né? Quando acontece uma coisa ruim, para o bem-sucedido ele vai pensar, o que eu tenho que aprender com isso? Eu tenho que aprender alguma coisa com isso. E eu tenho certeza que depois que eu aprender com isso, alguma coisa muito melhor vai vir. E foi, né? É isso. E aí? É bem isso mesmo. Aí a gente, naquele momento, repensou toda a empresa. Olha, não dá mais para vender para a construtora, nós temos que buscar o consumidor final, né? E aí nasceu o que definiu a empresa mesmo dali para frente, aquela crise. Ela foi muito importante, porque ela mudou todo o nosso jeito de operar. Né? Porque vocês, antes era só... Assim, não, a gente atendia consumidor também, mas acontece que a gente... Era construtora. A gente tinha uma loja só. Sim. Né? Não era conhecidos. Né? Evidentemente que, como a gente tinha relacionamento com construtora, lá tinha volume, era muito mais fácil fazer negócio com construtora. Então, nós tínhamos um volume muito maior. A gente já atendia consumidor, mas, claro, o faturamento era pequeno. E na construtora, a gente já fazia lá um determinado volume. Aí a gente repensou todo o negócio e começou a operar muito no consumidor, atuar através de arquitetos e tal. Só que aí vem os desafios. Porque daí você precisa de uma loja melhor, né? Aí você precisa fazer mais publicidade, você precisa se comunicar com mais gente. Expor os materiais fazer também, tudo né? isso sem dinheiro. Né? Porque também uma coisa é quando tudo está bom é mais fácil, mas quando você não tem dinheiro nenhum e te colocam ali um conjunto de desafios na tua frente para mudar tudo, é mais difícil. Aí que exige uma resiliência muito forte. Sim. Exige realmente criatividade, exige trabalhar muito. E foi o que a gente fez ali, começou. E aí começou o processo de abertura de lojas. Sim. Porque daí eu tenho que chegar mais perto do consumidor. Né? Tem que estar em mais lugares. Para te responder essa pergunta, aí que começou esse processo. A expansão. Que legal. E hoje, quantas lojas tem da Elevato? Hoje nós temos 26 lojas de material de acabamento para construção, nós temos 2 lojas de móveis e nós temos uma loja que chama Wellness Shop, que é uma loja de experiência. Sim. É a primeira loja de experiência da América Latina.
de banho, de experiência de banho. Lá você pode... Tomar banho, efetivamente, né? Numa spa ou numa banheira. Deixa eu te contar, então, uma experiência que eu tive com a tua loja lá, que foi muito engraçado. Porque eu sou arquiteta, mas eu não trabalho mais com interiores há muito tempo. Agora eu voltei há 2 anos a trabalhar, há 5 anos a trabalhar com obra, mas como eu já tinha te falado, obras para mim, né? Então é diferente. E aí eu tenho uma amiga que trabalha, ela executa obras para muitos arquitetos. E aí ela disse, não, eu fui convidada para um coquetel na Elevato, mas tu vai levar biquíni? Deu, oi? Eu digo, como? Sim, porque a gente toma banho lá. Eu digo, não, como assim? Eu achei demais a ideia. Eu achei muito legal. É bem disruptiva, assim, tu vai lá pra provar os spas, as banheiras. Achei muito bacana. Então, muito legal. Esse negócio realmente eu considero que foi uma inovação assim, no mercado, né? E engraçado, né? Nós somos uma loja de atendimento, de relacionamento, e este negócio que chama Wellness Shop, ele nasceu digital. Ele não nasceu físico. Como? Olha que coisa interessante. No começo da pandemia, quando nós nos vimos com todas as lojas fechadas, e precisamos fazer alguma coisa, né? E aí a gente então, precisamos vender através do digital, né? A gente contratou uma agência que fazia anúncios e que nos encaminhava os leads, e aí a gente trabalhava aqueles leads, mas a gente achou o seguinte, não é vender no digital, nós queremos utilizar o digital para atrair o cliente, para nós humanizar o atendimento, já que nós tínhamos todas as pessoas que estavam paradas, não tinham o que fazer, né? Porque as lojas estavam fechadas. E ali é uma historinha que depois eu posso contar para vocês. A gente, no começo da pandemia... Pode contar agora. Eu vou contar. Então, vou contar agora. A gente, quando começou a pandemia, a gente estava com todas as lojas fechadas. Eu fui lá reunir toda a nossa equipe e disse para eles o seguinte... estamos enfrentando este problema agora. Eu não sei o que vai acontecer lá para frente, mas a gente, antes de fazer essa reunião, usou de novo de uma coisa que o nosso conceito, vamos dizer assim, nos ajudou, que é ter crédito. Pedimos um dinheiro grande para o nosso coisa emprestado para o banco. Mas a gente não estava precisando do dinheiro naquele momento. Pedimos o dinheiro, colocamos no caixa e aplicamos. Aí eu reuni todos os funcionários e disse para eles o seguinte... nós viemos juntos até hoje. Eu não sei o que vai acontecer pela frente. Eu queria dar a tranquilidade para vocês, no mínimo, os próximos 3 meses, aconteça o que acontecer, nenhuma pessoa da empresa será demitida. Nós arrumamos um dinheiro e esse dinheiro, se for preciso, será utilizado para que a gente possa garantir o sustento de cada um de vocês, garantir que vocês vão continuar recebendo seus salários independente do que venha acontecer. Né? Isso foi muito bom, porque isso deu uma tranquilidade para as pessoas num momento de desespero, assim, porque aquele primeiro momento da pandemia foi horrível. Foi muito complexo. A gente não sabia, era o fim do mundo, né? Ninguém sabia o que iria acontecer e tal. Então, a gente fez isso. E depois fomos abençoados, porque o nosso setor cresceu muito durante a pandemia, né? Teve um primeiro momento de crise muito forte e depois um crescimento muito grande. Quando a gente nem precisou daquele dinheiro, né? Mas foi uma segurança que a gente deu. E aí, como nós tínhamos então decidido que não demitiríamos nenhuma pessoa, a gente disse, puxa, mas temos que arrumar alguma coisa para essas pessoas fazerem, né? E aí a gente, então, começou esse trabalho no online, trazendo leads e aí fazendo contatos. E aí a gente começou com produtos muito baratos. Né? Tu vê que, às vezes, umas coisas nascem do acaso. Tipo o quê, assim? Tipo uma tinta ou alguma coisa que valia lá R$100 ou R$200 e tal. E aí... tinha todo um trabalho de atendimento aos clientes nesses produtos. E aí nós percebemos, bom, desse jeito nós vamos quebrar. Porque se gasta uma grana para trazer o cliente com um anúncio, daí ele vem, aí você trabalha, faz todo, vendeu lá no final, deu R$100. Material de construção, um produto de muito baixa margem. Né? Não tem como, isso aqui não nos sustenta.
Aí, meu filho, que está na empresa, que é não é um nativo digital, mas é uma pessoa né, que tem 30 e poucos anos, então... Tem mais familiaridade. Tem mais familiaridade, tem essa... e ele é uma pessoa de muita visão, né? Muita visão. Tem por quem puxar. Exatamente. Mas ele é bem melhor que eu, muito melhor. E ele disse o seguinte, veio e me perguntou, pai, qual é o produto mais caro que nós temos para vender aqui dentro da empresa? Eu pensei, mais caro são as spas e as banheiras, né? Esse é o mais caro. Tá aí. É nesses produtos que nós vamos trabalhar. Daí nós mudamos o foco, começamos a fazer um trabalho para vender as spas. Só que daí, imagina, uma spa vamos dizer assim, tem lá de spa de 20 mil e tem spa de 200 mil reais. Né? É um carro de luxo. Né? E aí a gente começou a fazer esses anúncios, vinham os clientes, só que a gente fazia todo esse trabalho. Quando dizia que era 20 mil reais, o cara se assustava. Sim. Né? Ele não tinha noção. Aí a gente melhorou muito o aspecto, fazendo uma certa triagem. Isso tudo coisa da cabeça dele. Bom, se o cara não estava disposto, você está disposto a pagar mais de 20 mil reais por um produto? Se ele respondia que sim, daí a gente então fazia contato e aí começou todo um atendimento. E aí esse atendimento começou a ser nacional, não era... E isso via Instagram? Como é que... Era um sistema de anúncio via Google, eram anúncios feitos na internet. Tá. E aí vinham então esses contatos, nós fazíamos esse atendimento, a maioria dos clientes eram de fora. E aí, eu disse, puxa vida, se a gente tiver um produto desses instalado e puder mandar imagem para ele do produto instalado, porque nós super qualificamos as pessoas que atendiam. Sim. Por exemplo, alguém que quer comprar uma spa, ele vai ser atendido e ele vai saber do teu estilo de vida. Por exemplo, você é jogadora de tênis. Né? Uma pessoa que joga tênis, pela imagem aqui, pegando, ela tem... Às vezes ela força o braço nessa região. Então tem que ter uma spa que tenha jatos que atendam a essa região do corpo. Tal. Então, realmente, ali é um trabalho altamente profissional. Para oferecer o produto super certo e adequado para o consumidor. E aí a gente, puxa vida, nós vamos... ter um produto funcionando, porque através hoje do WhatsApp eu posso gerar imagem, atender ele, está lá no Mato Grosso, está em São Paulo, está em outro lugar. Se eu tiver um produto funcionando, eu vou lá, ligo o produto, mando a imagem e faço ali o atendimento do jeito que ele quer ser atendido. A pessoa está vendo ali ao vivo. E aí... a gente começou, puxa vida, para isso legal. nós precisamos montar uma loja. Sim. E aí a gente montou uma loja. Já que nós vamos montar uma loja, vamos montar uma loja de experiência, porque hoje está muito em alta, né? As pessoas elas estão à busca de experiências, né? De todos os tipos. E aí é exatamente essa possibilidade de você ir lá, levar a família, tem ambientes privativos, onde você... E o gaúcho recebeu bem isso? Muito bem. Muito bem. A gente é uma tem super tido, inovação, nossa. E hoje, 80% das vendas feitas por essa loja são para fora do estado. Mas e aí esse pessoal de fora? Daí vocês filmam? Ela não experimenta. Aí a gente manda a imagem, a gente tem todo ali um atendimento. Né? O atendimento eu acho que é um grande diferencial, né? E o fato de tu ter o produto ali instalado, de poder ligar ele, de transmitir uma imagem e de ter uma equipe completamente preparada naquele produto que vai entender o teu estilo de vida e te oferecer algo que se encaixe perfeitamente naquilo que você quer, é um diferencial bastante grande, né? Deixa eu te perguntar, tu como gestor, como tu identifica os talentos que trabalham contigo? Tipo, que pessoas tu pegou dentro da tua empresa para atender esse tipo de cliente no spa, né? Se tu tem essa visão, né, de que talentos tu vai incentivar, vai te focar neles, né? Se eles podem se tornar gerentes, como é que tu vê isso? Bom, Rafaela,
Excelente pergunta. E eu queria começar contextualizando um pouco isso, porque eu acho que é muito importante. Eu sou um apaixonado por cultura, tá? Eu digo que cultura, não tem cultura boa e nem cultura ruim. Cultura é aquilo que a gente vive, né? E a Elevato, ela é uma empresa de cultura muito forte. Pode ir em qualquer loja, elas têm um jeitinho, né? Sim. Então, a gente, quando contrata pessoas, a gente olha para uma combinação de, vamos dizer, de fit com a nossa cultura, com os nossos valores. Tá? Isso que eu acho que é a coisa mais importante, porque a parte técnica numa pessoa você desenvolve, mas valores é muito difícil. Esse a gente não muda. Não. Né? E a Elevato, ela tem claro os seus valores, no que ela acredita e no que é importante para estar ali. Então, um dos jeitos da gente identificar numa boa de um bom recrutamento, é trazer para dentro da empresa pessoas que comunguem com os nossos valores. E aí você trabalha, desenvolve, e aí a parte técnica vai se desenvolvendo. Dentro da empresa hoje, né, a empresa ela cresceu. Hoje nós temos uma universidade corporativa, chama-se Eleva, dentro da própria Elevato, onde a gente treina todas as nossas pessoas. Para vocês terem uma noção, nós temos mais de 1.300 vídeos gravados, desde como cadastra um cliente dentro do nosso sistema, até como atende um arquiteto, como se toda a parte técnica dos produtos, vários tutoriais, tudo tem um tutorial. Se a pessoa tem boa vontade de se desenvolver, a Elevato é um ambiente fértil para isso, porque a gente cria as condições. Assim como tu também quer dar as condições para as pessoas crescerem dentro da tua empresa. Eu acredito muito. Sabe que o propósito da Elevato é gerar oportunidades e ver pessoas melhorando de vida. Toda vez que nós estamos pensando, a gente está pensando nessas duas coisas em relação ao todo o nosso time. Então, esse é o nosso propósito em relação a toda a nossa equipe. Estar com esses dois fatores sendo sempre atendidos. E isso é muito legal, porque a gente tem muito funcionário de único emprego. Né? Por exemplo, vocês que são... Jéssica, você é cliente lá da loja Danilo Peçanha. O Giovanni, que é o nosso principal gerente hoje da nossa principal loja, ele começou trabalhando e morando dentro do nosso depósito. Caramba! Ele, quando chegou de fora, ele não tinha nem lugar onde morar. E hoje ele é o nosso principal gerente, ele é um dos nossos grandes orgulhos, né? Ele é uma pessoa, assim, espetacular. E como ele, nós temos muita gente dentro da Elevato. A gente tem essa felicidade de ter pessoas que amam a empresa, né? E quando a pessoa ama a empresa, ela faz o melhor, né? Ela faz o melhor. Isso, eu digo que às vezes ela não está ainda totalmente preparada, né? Eu trouxe que faz toda parte de relacionamento com profissionais, a nossa gestora de marketing. Ela começou como recepcionista na empresa, ela se formou e hoje ela é minha gestora de marketing e cuida muito da estratégia da empresa. E quando ela veio trabalhar comigo, ela ainda não conhecia muito, a experiência dela era muito baixa e tinha saído dali uma pessoa sênior, e ela disse, e como é que eu vou me virar? E eu disse para ela, Cláudia, eu te prefiro com pouco conhecimento e com muito amor à empresa do que com muito conhecimento e pouco amor. Como tu tem vontade e tem amor a esse negócio, eu tenho certeza que tu vai te desenvolver. E aí a gente tem que ter paciência, a gente tem que explicar, a gente tem que estar junto ali para desenvolver as pessoas, né? E não tem jeito, tem que estar junto. Tem que estar junto. Isso é uma das coisas que me chama a atenção em ti, porque a gente vê que tu está dentro do negócio, né? Tu não é simplesmente o
o diretor, tu é uma pessoa que tá ali, tá convivendo com o cliente, com os vendedores, tá vendo se tá bem colocado, exposto. E isso é uma das coisas que me chama muito atenção. Então, para ti, essa é a receita. Quem tá no negócio tem que tá sempre ali envolvido. O meu conceito de liderança é um conceito de que liderar é influenciar pessoas, né? Perfeito. A gente tem que influenciar pessoas, porque a influência, ela é o que gera inspiração, é o que gera tudo, né? Então, e como é que eu vou inspirar alguém? Como é que eu vou influenciar alguém se eu estou ausente, né? A gente influencia através dos exemplos, né? Que as palavras, elas têm poder, sem dúvida nenhuma. Mas o exemplo, ele arrasta, né? Então, às vezes, quando me perguntam, como é que tu é como gestor? Eu digo, eu sou péssimo gestor. Como eu sou assim? um péssimo gestor, mas eu sou uma boa influência e eu sou um bom exemplo, né? Por que eu sou uma boa influência, eu sou um bom exemplo? Porque nós somos corretos com os nossos funcionários. Nós somos super corretos com os nossos fornecedores. Nós somos corretos com os nossos clientes. Eu digo para os arquitetos sempre que são nossos parceiros, olha, se tiver algum problema, me reclame, só não me abandone, né? Porque nós não abandonamos um problema, nós nunca abandonamos um profissional que é nosso parceiro, ele estando certo ou ele estando errado. Não quer dizer que sempre nós vamos resolver do jeito que ele quer ou que ele gostaria, né? Mas eu digo assim, a gente nunca pode abandonar um problema, a gente tem que estar ali juntos, né? Então, acho que essas coisas, elas vão permeando, e as pessoas que trabalham dentro da empresa, elas acabam se tornando parecido nas qualidades e nos defeitos de quem fundou a empresa, né? Que tem até um livro... A pessoa veste a cultura mesmo. Tem até um livro muito interessante que fala da energia do fundador, né? A energia do fundador é um negócio incrível. Então, eu digo que quando você compra de uma empresa e é uma empresa de dono, é muito diferente tu comprar daquela empresa e de uma empresa de investidores, ou que está lá na bolsa e tal. A empresa de dono, ela tem essa energia do fundador que está ali, que permanece vivo. Perfeito. E eu tenho uma crença muito grande nesse assunto do relacionamento, no assunto da influência, da inspiração, de estar presente, de valorizar as pessoas, sejam elas nossos funcionários, nossos fornecedores, nossos clientes, nossos parceiros ou a sociedade, né? É um dos nossos valores, né? Relações saudáveis, né? Perfeito. A gente tem valores muito claros, né? Um deles é simplicidade. Eu digo, nós temos que ter os melhores produtos, ter as melhores lojas, mas o nosso jeito é próximo, é simples. A gente se relaciona de maneira direta e nós não vamos mudar. Ao menos eu garanto que até que eu estiver lá, e eu espero ainda trabalhar por mais um bocado de anos, essa ideia tem que permanecer viva, né? É um ótimo exemplo. Acho que a gente trouxe muitos insights aqui para todo mundo, pelo menos para mim, ando a cabeça fervilhando. Mas a gente está quase no fim, passou muito rápido. Olha, acho que foi o programa que passou mais rápido. E tem realmente muita coisa ainda para falar. Então, assim, pra gente fazer um fechamento, também fala um pouco da tua atuação nas entidades, como é que tu viu que era a hora, então, de pensar em algo maior, pensar na categoria, enfim, como é que é hoje a tua atuação, não só na Elevato, mas nas entidades, né? Então, eu digo que tudo vem do histórico da gente, né? Como eu contei aqui no início do nosso bate-papo sobre a minha origem, né, a minha trajetória. Então, eu que vim da roça, cheguei aqui em Porto Alegre, meus sonhos eram muito pequenos, muito pequenos. Tu não tinha grandes sonhos? Não tinha grandes sonhos. E por mais que não tenha tanta coisa, que eu não tenha conquistado tanta coisa, eu conquistei muitas vezes mais do que os meus próprios sonhos, né? E isso me levou a uma reflexão de agradecimento, né?
A gente tem que ser grato por aquilo que a gente conquistou. E eu entendi que uma maneira de ser grato era eu devolver de alguma maneira o que a vida me deu, sendo muito mais do que o meu próprio sonho. E aí eu sempre digo assim, todas as pessoas elas encontram uma maneira de devolver, né? Não sou só eu, todo mundo encontra. Tem gente que se envolve numa creche, outro no Rotary Club, outro no Lions, outro é numa entidade de caridade, outro é na igreja. De alguma maneira as pessoas elas fazem alguma coisa pelo próximo. E eu entendi que a melhor maneira de eu ser grato era eu devolver para o segmento que me deu muito mais do que eu sonhei e tentando ajudar de alguma maneira. Perfeito. E aí eu comecei sendo diretor na Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção. Eu fui para o nicho que a gente atuava. Aí depois eu fui vice-presidente, daí eu fui presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção, depois eu fui vice-presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção, da já era em São Paulo, né? E aí chegou a CDL Porto Alegre, meu ex-patrão, Marivaldo Tumeleiro, quando eles hoje não estão mais na empresa, e ele me ligou e disse, Írio, você tem que vir aqui para a CDL. Eu disse, Marivaldo, eu tenho tanta coisa para fazer e tal. Não, nós precisamos de ti aqui. Aí eu fui lá, entrei pelo conselho, depois eu fui da diretoria, fui vice-presidente, e aí o presidente me chamou para dizer, eu quero te indicar como próximo presidente. Eu disse para ele, nem pensando. Daí sempre assim. Conheço bem essa história. A gente saiu 3 ou 4 vezes para jantar, até que ele me convenceu a aceitar esse desafio. E eu digo que, ainda ontem encontrei ele, porque eu estive lá na Associação Comercial de Porto Alegre para receber uma homenagem para os 65 anos da CDL, e o ex-presidente que me antecedeu estava lá, e eu fiz para ele lá um agradecimento, porque eu, apesar de eu não querer, naquele momento eu não queria, eu sou muito grato por ter aceitado este desafio, porque eu ganhei muito também com isso, eu tive a oportunidade de devolver, porque eu assumi a CDL no começo da pandemia, quando tudo estava fechado. Então, os desafios foram muito grandes, né? Eu tive ali negociação com prefeitura, com o governo do estado, com a Assembleia, com tudo, em defesa ali de fazer, de possibilitar que o comércio pudesse trabalhar com protocolos rígidos e de segurança. A gente trabalhou muito, a gente criou maneiras de ensinar, por exemplo, as pessoas a venderem de maneira digital, a gente criou tutoriais, a gente fez lives com treinamento para levar conhecimento para as empresas naquele momento que estavam vivendo um momento de desespero, se sentindo sozinhas. Então, eu digo que foi muito difícil aquele momento, mas também foi uma oportunidade espetacular. Sim, imagino. E aí, o ano passado, a enchente, né? E aí, de novo, a gente viu grande parte dos nossos associados numa situação terrível. Imagino. E aí a gente, para ter uma noção, a gente comprou milhares de litros de produtos de limpeza e a gente colocou um caminhãozinho que distribuía o produto de limpeza para os lojistas quando eles estavam abrindo as portas. A gente comprou lava-jatos e a gente, junto com isso aqui, a gente emprestava o lava-jato para a pessoa tirar a lama de dentro das lojas e tal. A gente comprou uma quantidade grande de lava-jatos como uma forma de ajudar naquele momento, né? A gente lutou, eu tive em Brasília várias vezes, a gente lutou com os órgãos aqui estaduais e federais para conseguir financiamento, para viabilizar essas empresas que ficaram em situação muito difícil. Então, ali na entidade me deu um trabalho muito grande, mas propiciou que a gente fizesse a diferença na vida de muita gente. Né? Isso é muito gratificante, a gente saber que a gente conseguiu interferir positivamente na vida de empresas e que tem
seres humanos ali por trás, ou o proprietário, ou a sua equipe de funcionários. Sim, totalmente. Quer dizer, são sempre em pessoas. tudo isso a gente fez. Então, eu sou muito grato por ter entrado e por ter tido essa oportunidade de devolver um pouquinho de tudo aquilo que eu recebi ao longo da vida. Isso que me motivou a estar dentro das entidades e me motiva. Perfeito. Que legal. E para encerrar, planos para o futuro. Quais os planos para o futuro, tanto das lojas da Elevato, quanto permanecer nas entidades? Como que tu vê a tua atuação agora como uma pessoa com muita bagagem profissional e técnica também na área, atuando ainda no mercado? Bom, na entidade, no final deste ano, termina meu mandato como presidente, né? E eu vou permanecer, mas na retaguarda, né? No conselho. Levando um pouco da experiência que eu tive, não vou abandonar, mas não terei mais esse trabalho de dia a dia, assim, tão cansativo também. Tão cansativo, né? E tão exigido, né? E na empresa, motivação total. Motivação total, eu digo que nada me tira do foco, né? E até porque, como eu falei antes, chega um ponto da vida da gente que não é mais, não que eu tenha tanto, mas eu tenho um bom padrão de vida. Não é disso que eu me motiva demais cumprir o propósito de gerar oportunidades e de ver pessoas melhorando de vida. Isso é a minha grande motivação de vida. E a única maneira que eu tenho para continuar cumprindo com esse propósito é fazendo com que a nossa empresa continue crescendo. Então, quando nós abrimos uma nova loja, eu gero mais oportunidades, eu vejo mais gente melhorando de vida. E é desse jeito. E a gente vai seguir nesse crescimento, esteja bom ou esteja ruim, porque sempre tem um espaço, sim, né? Muitas vezes, quando tudo está ruim, muita gente também se recolhe e às vezes até é o momento de a gente encontrar lá oportunidades. Perfeito. Só para vocês terem uma noção, o Alexandre, inclusive, acompanhou, né? É que quando nós estávamos com todas as lojas fechadas, foi o momento que nós alugamos a loja de Novo Hamburgo, por exemplo, que é uma das nossas principais lojas. As pessoas dizem, mas você é maluco. E eu digo, não, mas isso aqui não vai durar para sempre. Aquele era um momento também de oportunidade, porque tudo estava parado. Talvez eu nunca arrumasse aquele ponto com aquela qualidade, com aquele valor, se fosse num momento bom. Então, estando bom ou estando ruim, eu quero dizer que os nossos planos para o futuro é continuar crescendo. Baita negócio. Foi excelente. Viu? Ver oportunidade onde ninguém vê. Esse também é um diferencial, com certeza. Bom, Írio, o nosso papo aqui tá ótimo. Vamos ter que marcar outras vezes, né? Com certeza. Olha, a gente deixou de falar algumas coisas que eu gostaria de ter falado, mas enfim, o tempo é curto. Quero te agradecer por esse papo tão rico, né? Essa experiência que tu trocou com a gente. Então, deixa para nós as tuas redes e como as pessoas podem te acompanhar, né, mais na tua jornada. Eu estou no Instagram, eu estou no LinkedIn, eu estou no Facebook, eu estou em todas as coisas. É só me procurar ali, Írio Piva, que vai me encontrar facilmente. E o Írio foi muito receptivo, assim, chegou, olha, a gente está começando um podcast, vamos lá, dar uma entrevista para nós. Eu pensei, ele não vai aceitar, não é uma pessoa tão importante, com tanta coisa para fazer, assim, não vai querer ir lá no... E ele veio com crise de labirintite e tudo. A gente agradece, a gente vê em ti esse sentimento da gratidão e agradece muito, né, por tu estar aqui, por ter dedicado esse tempo para nós. E para você que ouviu até aqui, compartilhe esse episódio com quem precisa ouvir sobre liderança e gestão na prática. Também a gente quer agradecer aos nossos ouvintes, aos insights que as pessoas têm mandado. E se você tem alguma coisa para nos dizer, nos chama ali no Fala Firma Podcast, no Instagram, ou no e-mail falafirmapodcast@gmail.com. Então, segue a gente no Insta, no YouTube, ativa as notificações no Spotify e vem junto com a gente na missão de fazer a firma acontecer. Porque a firma só vai se você vem junto.